Olá, seja bem-vindo. Sempre é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E nesse programa você vai poder entender melhor, se aprofundar nesses assuntos que são destaque no noticiário, que estão aí em evidência. E para entender melhor sobre eles, você também vai contar aí com a participação de especialistas que também vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá então? Olha só, em novembro acontecem as eleições presidenciais dos Estados Unidos e a disputa promete ser uma das mais acirradas da história, com Joe Biden de um lado e Donald Trump de outro. E essa disputa terá impacto, é claro, no mundo todo pela importância geopolítica dos norte-americanos. Então, para falar mais sobre esse assunto, para você entender o que está acontecendo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Ricardo Rios, que vai aparecer aqui, ó. O Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Ricardo, seja muito bem-vindo, um grande prazer aí recebê-lo no nosso programa. Obrigado, Kleber, é um prazer conversar com você e com quem nos assiste. E, Ricardo, como eu disse aí na abertura, é uma disputa histórica. E o que essa disputa retrata do momento da sociedade dos Estados Unidos? Qual é a leitura que você faz tendo em conta, levando em consideração o perfil dos candidatos, um ex-presidente e o atual presidente? Bom, Kleber, normalmente, isso é muito comum nas democracias que têm reeleição, o mandatário sempre sai à reeleição. Um fator novo é o retorno de Donald Trump à disputa pelo Partido Republicano. Trump vem com altas chances de garantir a vitória. Só que um detalhe muito importante é que hoje você tem dois projetos em disputa. Você tem um projeto progressista, mais de uma política tradicional, que é defendido por Biden, e você tem um plano mais nacionalista, defendido por Trump. É a primeira vez que os Estados Unidos vão poder decidir sobre dois estilos de governo totalmente opostos, mas com o que tiveram agora uma década para acontecer. Então é muito interessante ver que esses dois polos agora disputam essa eleição. Correto. Você enfatizou muito bem esses dois polos, essas linhas políticas e ideológicas tão distintas. O que elas mostram hoje da sociedade norte-americana? Há essa divisão, há uma crise de identidade, enfim, como essa polarização ela reflete hoje o pensamento ou a falta de um caminho comum na sociedade norte-americana? Bom, Kleber, é muito interessante a sua pergunta e muito boa, porque uma das coisas que as pessoas pensam é que a polarização é ruim. Ela não é ruim. A polarização é importante para a definição de ideias, definição de pautas, para o confronto das ideias dentro do ambiente político. Então, a polarização é interessante, é boa. A sociedade americana, ela tem valores que não abrem mão, né? Então, a sociedade tem alguns valores e que ela não abre mão, e esses valores são comuns a toda a sociedade americana. É muito interessante, principalmente pegando nesse primeiro debate eleitoral, que essas duas visões se chocam. Você tem pontos diferentes de visão, né? Você tem o Trump, que defende uma política doméstica mais forte, e o Biden, que defende o papel dos Estados Unidos pelo mundo, né? Se você pegar algumas falas do debate, você vê claramente uma crítica de Donald Trump a essa intervenção americana ao redor do mundo, e ele mais focado num debate interno, algo muito raro na política americana, porque sempre os Estados Unidos se colocaram como guardiões do mundo, e Trump vem para romper um pouco com essa visão. Então, do ponto de vista social, sim, a sociedade americana está muito fragmentada em alguns debates políticos e ideológicos, mas existe ainda um tecido que une toda da força de demonstrar quão especial é os Estados Unidos. Correto. E como você lembrou bem, os dois realizaram recentemente o primeiro debate da campanha para presidente. Quem você acha que se saiu melhor nesse primeiro confronto ou nesse primeiro embate de ideias? Kleber, com certeza Donald Trump. Trump é um comunicador, ele é popular, ele tem os atributos daquilo que o líder precisa ter hoje, naquilo que
que o pesquisador Bernard Manin chama de democracia de público. As pessoas hoje não votam mais em ideologia, mas elas votam na pessoa, naquilo que ela representa. Trump representa muito o americano médio, aquele que quer vencer, o self-made man, né, aquela pessoa que persegue o sonho americano de sucesso. Então, isso vem muito a calhar com a visão que o americano tem de si mesmo, né? E do ponto argumentativo, o Trump foi muito bem, ele conseguiu trazer o debate para ele jogou num campo muito tranquilo, porque Biden foi muito mal nas respostas, ele não soube concatenar as ideias, não soube argumentar bem, não trouxe pontos de confronto com o Donald Trump. E Trump a todo momento falava, meu governo foi muito bom, ele trouxe esperança para o povo, o governo atual é ruim, o governo atual não conseguiu trazer as demandas esperadas pela sociedade americana, e Joe Biden não trouxe nenhum contraponto. Então, do ponto de vista comunicacional, é como se Donald Trump tivesse feito um 7-1 em cima de Biden. Por falar em Biden, agora eu peço para você analisar cada um dos lados especificamente. Então, vamos começar pelo atual presidente Joe Biden. Como você avalia o atual momento dele? Chegou-se até a cogitar uma desistência. Qual é a sua opinião? Como você descreve esse momento do Biden na campanha? Bom, Joe Biden enfrenta a presidência pela segunda vez contra Donald Trump. Então, ele, na vida presidencial dele, só teve um candidato a derrotar, que é Donald Trump. A situação de Biden é muito difícil, porque se as pesquisas hoje, de momento nos Estados Unidos, mostram uma necessidade de mudanças, as pessoas pedem por mudanças, exigem mudanças, então algo o Joe Biden deixou de fazer. Isso é muito interessante a gente ver do ponto de vista econômico, porque o Joe Biden, ao longo desses 4 anos, trouxe bons números econômicos, ele conseguiu, de certa maneira, colocar a economia americana nos trilhos no pós-pandemia, ele conseguiu fazer investimentos pesados no país, ele conseguiu movimentar a indústria armamentista dos Estados Unidos por conta das guerras na Ucrânia e em Gaza. Então, Joe Biden trouxe um resultado econômico muito interessante, mas a gente tem que olhar para o doméstico. O americano não sabe o que é inflação, ele não sabe o que é chegar no mercado e ver um produto, um leite, por exemplo, um pão, aumentando de preço de um dia para outro, porque não é a realidade dos Estados Unidos em décadas. E a inflação voltou aos Estados Unidos, ainda que seja ínfima, mas para quem nunca viveu e não sabe o que é a inflação, isso foi um choque muito grande e que Biden não soube controlar. Então, esse é o grande problema de Biden na eleição hoje. Inflação, economia doméstica. Olha, e Ricardo, agora eu peço para você comentar o outro lado, o Donald Trump. E quando se fala em Trump, o que mais a gente tem ouvido aí nas últimas semanas e até nos últimos meses são ações na justiça. Ele tem respondido, a muitos processos e essas pendências nos tribunais podem, de alguma forma, afetar ou inviabilizar juridicamente a candidatura dele? Bom, Kleber, diferentemente do Brasil, que tem uma justiça eleitoral, que tem a centralização da eleição e que consegue criar regras específicas para os candidatos, os Estados Unidos não têm isso, né? Então, no início do ano, quando cogitou-se a saída de Donald Trump da eleição, de forma muito sutil, os advogados e a justiça tentaram colocar algumas regras da Constituição dentro do processo, mas que não foram frutíferas, não surtiram efeito. Por quê? É muito difícil um candidato deixar de ser candidato a presidente da República nos Estados Unidos e conseguir essa impugnação da candidatura. Donald Trump, para não ser presidente dos Estados Unidos, se ganhar a eleição, ele não pode tomar posse. Então ele tem que estar preso, não conseguir um habeas corpus e não sair da cadeia. Ele não toma posse, então quem assume a presidência é o vice-presidente eleito. Só que o que as pesquisas indicam desde o início de 2024 e o que a gente vê com a indicação do Partido Republicano para essa eleição é que nada para Donald Trump. Ele pode sofrer mais processos, ele pode ser condenado pela questão do Capitólio nas primeiras instâncias da justiça, mas nada para Donald Trump. Ele é forte junto ao eleitorado republicano, ele é forte junto ao eleitorado multinacionalista dos Estados Unidos e ele tem grandes chances de garantir essa segunda presidência dos Estados Unidos. Bom, então agora vamos falar dos reflexos que essas eleições podem ter para o mundo. Então, primeiro eu peço que você comente sobre as guerras, tanto em Gaza quanto na Ucrânia. O que a vitória de Biden, ou então
a vitória de Trump podem impactar nessas guerras, nesses conflitos? Bom, vamos por partes. Biden. Qual é o problema do Biden? O Biden já sinalizou que vai manter o apoio à Ucrânia. E os parceiros europeus da OTAN estão cansados dessa guerra. A guerra já cansou. Só que, se os Estados Unidos deixam de apoiar a Ucrânia nesse momento, qual é o problema? A OTAN vai perder terreno, vai perder espaço, porque a Rússia não vai ter mais uma barreira militar nuclear forte que impediria o avanço das tropas até, por exemplo, a fronteira da Ucrânia com a Polônia. Do ponto de vista de Gaza, Biden falou muito no debate que pretende acabar com a guerra, e principalmente falando da questão do não repasse de certos armamentos a Israel. O que Trump falou no debate? Trump tem um problema muito sério. A OTAN ficou subfinanciada no governo dele. Então, o Trump falou no debate que ele vai diminuir o orçamento da OTAN para investir dentro dos Estados Unidos. Então, para a Europa, isso é muito sério, porque você vai perder o apoio da OTAN, dos Estados Unidos, e, consequentemente, você deixa flancos de batalha abertos na Europa que a Rússia pode avançar. O Trump também falou da questão em Israel. Trump falou que, se dependesse dele, se ele estivesse no governo, não haveria conflito em Gaza. E por que isso? Porque Trump é muito imprevisível. Então, ele pode muito bem julgar toda a estratégia militar para dentro dos Estados Unidos, internamente, cuidar dos Estados Unidos, deixar o plano externo de fora e simplesmente parar de mandar armamento para Israel. Então, para as guerras hoje, principalmente para Israel e para a Ucrânia, é muito preocupante se Trump vence essa eleição, porque há 4 anos, no primeiro governo Trump, já se sabia que o investimento dos Estados Unidos em conflitos externos reduziu drasticamente. Para finalizar, então, e para o Brasil, qual seria a melhor opção entre os dois candidatos e por quê? Bom, Kleber, desde o governo Trump, a América do Sul está totalmente abandonada pela diplomacia americana. Então, seja Donald Trump, seja Joe Biden, a América do Sul ficou totalmente abandonada, tanto que nós tivemos um avanço muito grande e expressivo da China nas relações externas e nas relações comerciais aqui no continente. Então, basicamente, para o continente, tanto faz como tanto fez um ou outro, a situação deve continuar, porque o foco da próxima presidência dos Estados Unidos serão os conflitos no hemisfério norte e a política doméstica. Claro que Trump demonstra muito mais uma vontade intervencionista na América do Sul. Ele deseja intervir aqui dentro do nosso continente, deseja participar de governos, algo que Joe Biden não fez nos últimos 4 anos. Então, para a política interna dos países da América do Sul, uma presidência Donald Trump é um pouco problemática. Mas o que eu posso dizer para você é que, salvo uma mudança muito grande de rota, tanto Trump quanto Biden vão deixar a América do Sul à sua própria sorte e a China continuará o seu processo de expansão aqui no continente, e não só no continente, mas também no Brasil. Tá certo, então? Nós acabamos de conversar com o Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Ricardo, muito obrigado por essa entrevista tão rica em detalhes, tão rica em informações, mais que uma entrevista, foi praticamente aí uma aula para as pessoas que nos assistem. Mais uma vez, muito obrigado. Kleber, eu que agradeço o convite e também deixo um abraço aqui aos nossos espectadores. Muito obrigado. Bom, é isso aí, o programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço demais aí a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!